Meus queridos, vamos à leitura da palavra de Deus? Mateus capítulo de número 24, versículo de número 3 a seguir. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, em outra tradução diz a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Note que Jesus está falando sobre o fim dos tempos, e os discípulos querem saber como é que isto vai acontecer. Nós estamos hoje vivendo um tempo atual em que se ouve muita coisa, cada pessoa está falando uma coisa, todos querem ser dono da verdade, e a verdade ela está aí, mas a palavra eficaz diz: conhecereis a verdade. E Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é a palavra de Deus. Tudo que estamos vivendo hoje, nós não podemos precisar se é o fim, se é o início do fim, quanto tempo vai durar, como é que vai ser. Mas uma coisa é certa, que nós precisamos vigiar. Jesus fala aqui que nós devemos continuar perseverando e não devemos nos desesperar. Há uma verdade em tudo isso. Os que confiam no Senhor, o salmista diz, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Há um segredo, e o segredo é confiar no Senhor. Qual é o diferencial? É ter a vida pautada no Senhor, é ter uma vida linkada com o Senhor, é ter uma vida com a esperança no Senhor. O conselho nosso para a sua vida é de que você se apegue ao Senhor, de que você busque a palavra do Senhor, você leia a palavra do Senhor, e que você entenda de que tudo o que está acontecendo é bíblico. Por vezes, se estivéssemos aqui pregando uma palavra de vitória, de fé, dizendo que Jesus ia te curar, que Jesus ia fazer algo novo, com promessa de conquistas, é fácil de acreditar. Mas quando é uma palavra de contextualização, uma palavra onde é colocado tempo, e nós estamos vendo acontecer, então fica um pouco mais complicado. Mas nós cremos no Evangelho, nós estamos esperando a vinda de Jesus. E uma coisa é certa: tudo que estamos vendo acontecer é o princípio sim. Nós podemos perceber que isso é o princípio das coisas que estão acontecendo. Mas qual é o nosso papel? Não é o de desesperar, não é o de ficar angustiado, mas é o de ter confiança plena de que se Jesus voltar, nós estamos preparados para ir morar com Ele na glória. Se Jesus não voltar, nós estamos preparados, estamos anunciando o Evangelho. O texto diz que quando esses sinais começassem a seguir, o Evangelho seria pregado a toda a criatura, e então viria o fim. Eu vejo que esta é uma oportunidade que nós temos de falar do amor de Jesus, de pregar o amor de Jesus. Nós temos essa ferramenta hoje, é o que temos na mão. Utilize essa ferramenta com qualidade. Utilize para falar do amor de Jesus aos seus amigos, para falar da palavra de Jesus para os seus irmãos, para ler a palavra, para compartilhar, para fazê-los entender tudo isso. Tem muita gente desesperada, tem muita gente sem saber o que fazer,
Tem muita gente batendo cabeça. Eu conversava com um pastor amigo meu sábado passado e ele dizia que nós precisamos orar, porque existem pessoas tão desesperadas que pelo medo da morte tiram a sua própria vida. Isso é sério, isso é muito sério. Então nós temos que ter consciência, temos que estar com a nossa mente bem pautada no Senhor. É claro que nós também vamos nos preocupar. Nós temos um sentimento. A nossa alma, ela é um ser que traz essas emoções. E nós teremos sentimentos, ficaremos tristes, olhamos para os nossos entes queridos e não queremos vê-los sofrer. Também não queremos sofrer, né? Mas tudo isso está debaixo de um controle celestial. Deus está no controle de todas as coisas. E como a palavra diz, como Jesus disse, nós precisamos ter certeza disso. Tenha cuidado para que ninguém te engane. Virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Muita gente falando muita coisa. Muita gente dizendo que Deus falou. Muita gente falando que Deus está mandando. E como fazer nesta época? Como resolver essa situação? Sabe como resolver essa situação? Tendo intimidade com Deus. Se nós conseguirmos ligar diretamente o nosso espírito ao Senhor, Ele falará conosco. Ele tratará diretamente com o nosso coração. E quando o Espírito de Deus fala ao nosso coração, a nossa alma se cala. O Espírito de Deus, quando dá uma ordem, a nossa alma se cala. Como é que eu vou, pastor Marcos? Então, ficar em paz. Tenha comunhão. Nós vamos estar sempre falando isso. Tire tempo para ter comunhão com Deus. Eu não estou dizendo para você ser beato, de jeito nenhum. Como eu disse num outro vídeo que eu mandei, nós vamos ter muito tempo. 24 horas é muito tempo. Nós sempre tivemos reclamando de que se o dia tivesse mais 2, 3, 4 horas, seria melhor. Agora, Deus está nos dando tempo de nós percebermos que 24 horas é o suficiente, porque nós vamos dormir e acordar e a hora não passou. Nós vamos brincar e a hora não passou. Nós vamos orar e a hora não passou. Então tem tempo para tudo. É um tempo que Deus está nos dando para refletir. Para que a palavra de Deus possa ser ministrada e pregada, há necessidade do povo parar. Há essa necessidade do povo dar um tempo. E nós vamos ter muita oportunidade para isso. Mas nesse tempo é importante que você tenha paz no seu coração. Que você fique em paz. Os falsos profetas virão, muita gente falando. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente imagina como é que muitas pessoas... Jesus, Ele é Senhor do tempo. E Ele diz que Ele prega isso para os discípulos naquela época. E talvez os discípulos, de acordo com a geografia, entendiam que haveriam de vir pessoas ali próximo deles. Hoje, com o entendimento e o conhecimento que temos, sabemos que no advindo das redes sociais, no advindo da internet, esta palavra ela é falada em minutos, não é? Olha aqui, vocês vão ouvir sobre guerra, sobre rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem. Jesus disse, porque é necessário que isto aconteça. É necessário, é de suma importância que tudo que nós estamos passando aconteça. Você sabe por que é de importância? Para que a gente possa falar do amor de Jesus. Para que em algum momento as pessoas parem, aquele que não conhece o amor de Jesus, aquele que nunca parou para dar atenção a Jesus, ele pare e diga assim, está acontecendo alguma coisa, deixa eu dar uma olhadinha nessa escritura sagrada. Aquele que nunca abriu a Bíblia para ler, que tem a Bíblia como um amuleto aberto no Salmo 121, atrás da porta. Não é? Dentro de uma bacia cheia de alho, de pedras. Agora vai abrir a Bíblia. E vai abrir em Mateus capítulo 24. Depois nós vamos continuar falando sobre a grande tribulação. Nós vamos dissecar esse texto aqui até o 25. E aí vai conseguir perceber e entender que tudo que está acontecendo é porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Então, meu amado, minha amada, é tempo, é necessário. Jesus continua dizendo assim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, porque todas essas coisas são o princípio das dores. Serão entregues e maltratados, eles os matarão. Isso mesmo,
As pessoas vão perseguir os cristãos. Mas tudo isso é em favor das mansões celestiais, daquilo que virá. E ele encerra dizendo assim, de novo: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meu querido e minha querida, fique em paz. Fique tranquilo. Deus é Senhor de todas as coisas.